Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos à aula de Física Mecânica sobre movimento circular uniforme. Vamos lá. O que é o MCU, então? Não é o MCU da Marvel, ok? MCU é sigla para Movimento Circular Uniforme. Tá, e o que é isso? Vamos lá. Vamos por partes. O que seria um movimento circular? Seria o movimento de rotação de um corpo em torno de um eixo ao longo de uma trajetória circular de raio constante. Traduzindo para o bom e velho português, é um movimento de algum objeto ou de algum corpo que esteja circundando um eixo, alguma coisa, com um raio constante, ou seja, a distância dele até esse centro é a mesma, ele não, o círculo em que ele está, ele não aumenta de tamanho, é o mesmo. E por que o uniforme? Porque se a gente fosse lembrar lá do movimento retilíneo uniforme, ele recebe esse nome porque a velocidade não se altera, ou seja, a aceleração é zero. E o mesmo se aplica aqui. O movimento circular é uniforme porque sua velocidade não se altera. De exemplo de movimento circular, existem vários por aí. As engrenagens de uma máquina, as marchas de uma bicicleta, até o brinquedo gira-gira, ou sei lá como vocês chamam, dos parques de diversões e brinquedotecas de criança. É um ótimo exemplo disso, na verdade. Então tá. Aí é que tá. Como é que funciona o movimento circular? Qual que é a diferença dele? Por que ele é diferentão? Aí é que tá. É porque o movimento circular ele é um pouquinho menos direto ao ponto que o retilíneo, digamos assim. Já que ele não é uma reta. Brincadeiras à parte, o movimento circular uniforme ele pode ser dividido em duas partes, né? Duas componentes dele. Ele pode ser espacial, né? Você se refere ao espaço percorrido pelo corpo durante o movimento dele, ou seja, qual que é a distância efetiva que ele percorreu. Ou pode ser angular, pode ser relativo ao ângulo que ele fez em relação ao eixo. Aí você vai pensar, bom, mas por que tem essas duas componentes? Não é a mesma coisa? Se um círculo for não é tudo círculo? Aí que tá. Vamos pegar dois círculos que a gente bem conhece. Duas esferas, mas vamos botar em duas dimensões. A Terra e a Lua. Uma pessoa que dá a volta na Terra, fazendo uma voltinha bem feita, né? Ela daria a mesma distância que uma pessoa que deu a volta na Lua? Não exatamente. A distância que existe na Terra entre a circunferência da Terra é muito maior do que a circunferência da Lua. Então a distância percorrida seria muito maior do que a pessoa que andou na Terra em comparação com a Lua. Agora, se você parar para pensar, já que os dois deram uma volta completa, os dois andaram 360 graus. Então, no quesito ângulo, eles andaram a mesma coisa, não é mesmo? Por isso que é importante saber qual que é espacial e qual que é angular, porque dependendo disso, a circunstância vai ser completamente diferente. E é aí que tá. Aproveitando que a gente está nesse assunto, vamos já deixar claro duas coisas aqui. Frequência e período. O que é frequência e o que é período? Vamos lá. Período é o tempo necessário para que seja dada uma volta completa naquele movimento. Ou seja, digamos, a pessoa leva, sei lá, 10 horas para dar a volta na Lua. Ou seja, o período do movimento dela dando a volta na Lua é de 10 horas. É o tempo que ela precisa para dar uma volta completa. Frequência é um pouquinho mais, digamos, direto ao ponto nesse aspecto. O que é frequência? Frequência é quantas voltas são dadas em um certo intervalo de tempo. Ou seja, vamos lá. Se uma pessoa dá 5 voltas na Lua a cada dia, então o período dela de voltas por dia é 5. Entende? Ela deu 5 voltas em um dia, digamos assim. Então, como é que funcionam as medidas de período e frequência? Bem, período é bem mais direto ao ponto. De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, o famoso SI, período é medido em segundos. Simples, direto ao ponto. Nosso bom e velho segundo. Agora, frequência, a medida do Sistema Internacional é Hertz, que seria rotações por segundo.
Só que, assim como, por exemplo, aquilo de metro por segundo e quilômetro por hora, também é muito comum a gente ver a frequência sendo medida em RPM. O que é RPM? RPM é rotações por minuto. Deve ser bastante famoso aí em motor de carro e coisa parecida. Eu não conheço muito do assunto, mas fazer o quê? Que é assim que nem quilômetro por hora é muito mais, digamos assim, tangível na nossa realidade. Como é que você faz então para transformar um pelo outro? Assim como metro por segundo e quilômetro por hora, também tem seu jeitinho. De RPM para Hertz, é só você dividir por 60. É simples, bem fácil. E o caminho inverso também se aplica. Se você quer passar de Hertz para RPM, é só multiplicar por 60. Aí, uma última observação, que é até bastante interessante, é que se período é o tempo para dar uma volta e frequência é quantas voltas se dá em um tempo, consequentemente, o período, que representa pelo T maiúsculo, é o inverso da frequência e, consequentemente, a frequência é o inverso do período. É simples assim. Então, se a frequência é 4, se ele dá 4 voltas por segundo, significa que ele dá uma volta em 1/4 de segundo, em 0,25 segundos. É bem lógico pensar nisso, na verdade. Um é o inverso do outro, um se complementa ao outro. Simples assim. Aí agora, vamos parar pra pensar nisso, né? A gente já viu que quando se dá uma volta na Terra, a distância é bem maior do que se dando uma volta na Lua. Pois bem, como é que se então mediria a velocidade linearmente percorrida, né? A distância efetiva percorrida? Vamos pensar então. Qual que é a definição de velocidade que a gente viu lá em MRU? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Famosa distância percorrida sobre o tempo que levou. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos transformar isso relativo a uma volta. A gente quer saber qual que é a velocidade que ele deu em uma volta, né? Para facilitar a nossa vida. Já que ele vai ficar dando voltas e voltas, vamos logo botar em uma volta só. Então, levando isso em conta, a gente já tem o nosso ΔS, não é mesmo? Porque se ele vai dar uma volta, significa que a distância que ele percorreu é o quê? Nosso bom e velho 2πr. A famosa fórmula da circunferência do círculo, que muita gente deve se lembrar de geometria nas aulas de matemática, né? Pois bem, então, se o ΔS é o 2πr, o que seria o ΔT então? Bem, a gente sabe que o ΔT vai ser então ao quanto tempo ele leva para dar uma volta. Mas isso não significa que o ΔT seria o período? Pois bem, din, acertou na mosca. O período vai ser justamente o ΔT. Então a fórmula fica como V, que é a velocidade linear, é igual ao 2πr, circunferência, sobre período, tempo. Maravilha, não é mesmo? Agora, e se a gente quiser saber o ângulo? E se a gente quiser saber qual foi a angulação do negócio? Porque como a gente viu, alguém que dá a volta na Lua dá a mesma angulação que alguém volta na Terra, não é mesmo? Então, vamos ver como seria para calcular a velocidade angular. Pois bem, a velocidade angular, representada pelo ômega aqui, letrinha grega, seria então o delta θ, θ, que é o ângulo que ele percorreu, sobre o tempo. Interessante, não é mesmo? Agora, vamos botar isso em relação a uma volta também. Se ele deu uma volta, qual seria a angulação dele? 360 graus, certo? Já que física é um pouquinho diferentona, né? Física gosta de botar as coisas em radianos. Ou seja, se quem fosse lembrar das aulas de matemática, o que seria o 360 graus em radianos é 2π radianos. Então, a fórmula fica como ômega é igual a 2π sobre t, né, que é o período. Só que a gente não viu agora há pouco que o período é o inverso da frequência?
Pois bem, vamos deixar isso mais organizadinho, né? Vamos deixar mais bonitinho. Então assim, a velocidade angular é igual a 2πf. Ou seja, 2 vezes π vezes a frequência. Não é mesmo? Já que a gente subiu o t, botou o inverso do t é o f. Agora, recapitulando. A gente acabou de ver que a velocidade linear é 2πr sobre t, ok? A gente acabou de ver isso. Agora, a velocidade angular é 2π sobre t. Bem similares, não acham? Pois bem, aí que tá. Se a gente for reorganizar isso um pouquinho, dá pra perceber que o que tá faltando num é o r. Ou seja, se a gente pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio da circunferência, a gente já consegue a velocidade linear. Então, a velocidade linear é igual a ômega r. Tadã! Tá aí a fórmula. Nada muito mirabolante, não acha? Bem simples. E aí é que tá. Quem fosse lembrar lá da aula de movimento uniforme, vai se lembrar do nosso bom e velho sorvete, né? Se a gente for então fazer uma função horária do MCU, como seria, né? Vamos pegar aqui pela definição de velocidade. Seria o ΔS sobre ΔT, não é mesmo? Reorganizando, daria o sorvete. A famosa fórmula do sorvete. Agora, a gente não acabou de ver que se a gente pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio, a gente não alcança a velocidade linear? Então, se a gente pegar a velocidade linear e dividir pelo raio, a gente consegue a velocidade angular. Ou seja, se a gente tirar o raio do sorvete, a gente tirar a casquinha, sobra o quê? A bola do sorvete. É a função horária, só que circular agora. Que também pode ser adquirida aqui pegando a própria definição de velocidade angular e destrinchando que nem um sorvete. Então, até aqui seria então o ângulo que você quer achar seria igual ao ângulo zero, de onde você saiu, mais a velocidade angular vezes o tempo. É a bola de sorvete. É a formulinha da bola de sorvete. Olha que maravilha.